Oi, meu amigo, minha amiga da Academia Eureka. Prazer aqui estar de novo com você, falando desse tema estatística aplicada. Eu tenho visto aí algumas pessoas já têm dado algumas contribuições com alguns dos nossos vídeos e o objetivo nosso é cada vez melhorar mais isso aí. Então, esse tema tem me chamado muita atenção. É um tema que eu particularmente gosto muito, uso muito no meu dia a dia e por essa razão eu vejo que tem aí grande possibilidade da gente tornar a estatística realmente não um bicho-papão não, algo que seja facilmente entendido e aplicado, que é o mais importante, tá? Hoje, para tratar desse tema de tabelas e gráficos, como eu tinha dito nas últimas aulas, é interessante o uso de planilhas eletrônicas. E hoje aqui eu trago praticamente os exemplos aí de tabelas e gráficos, já de algumas sequências estatísticas, que é o que a gente vai tratar daqui a pouco, já utilizando uma ferramenta importantíssima para nós, que são as planilhas eletrônicas. As planilhas eletrônicas vieram para auxiliar muito, não só no uso da estatística, mas no nosso dia a dia também. E não poderia ser diferente aqui nesse caso. Então, continue assistindo aí nossa videoaula sobre estatística aplicada, hoje tratando do tema tabelas e gráficos, tá bom? Beleza, tem alguns conceitos que são importantes da gente trabalhar nesse caso também, que são as séries estatísticas. As séries estatísticas são nada mais nada menos que tabelas com a distribuição de um conjunto de dados. Então, a maneira como esses dados são colocados nessa tabela mostram para nós algumas séries estatísticas. E esses dados são relacionados a épocas, locais ou espécies, algum fenômeno, que isso vai ser mais fácil de ser entendido daqui a pouquinho. Então, a maneira como esses dados são organizados mostram aí para nós as tabelas e os quadros, como que é que se chama. Essas séries temporais, elas têm alguns atributos que são importantes para nós de serem entendidos. Então, aqui, por exemplo, tempo é um atributo importante. A gente vai medir uma determinada série, como o próprio nome diz, temporal, em função de um período. Dias, meses, anos. Nós vamos ter também uma outra variável que se chama espaço, que nós vamos entender daqui a pouco, não vou explicar agora não, com espaço vai ficar mais fácil. E espécie também é outra caracterização interessante. Nesse caso das séries temporais, nós vamos ter algumas classificações dessas séries. Essas séries podem ser séries. Desculpa aqui, teve um erro aqui, não é série temporal, é série estatística, viu gente? Aqui não é série temporal, é estatística dos elementos. Então nós vamos ter classificação das séries como série temporal ou cronológica. Nós vamos ter também as séries geográficas ou de localização, as séries categóricas de categorias ou de especificação e as séries conjugadas ou mistas. Cada uma dessas classificações determina a maneira como nós vamos tratar justamente dessas tabelas e, mais especificamente, os gráficos. Quando nós mostrarmos os tipos de gráficos para vocês, vocês vão entender melhor isso tudo que a gente está falando, tá bom? Nós vamos começar então falando de um gráfico muito utilizado hoje na estatística e no dia a dia de trabalho de muita gente, que é o gráfico de linha. Então nós temos aqui um gráfico de linha ou gráfico de curvas, que mostra aí, e nós vamos usar um exemplo aqui de uma tabela de dados já organizados para caracterizar uma série temporal. Por que temporal? Porque nós estamos tratando de vendas ao longo de 6 bimestres. Quer dizer, ao longo de um ano, nós vamos considerando bimestre a bimestre para verificar justamente o quê? Quanto que as vendas evoluíram ou não ao longo de um determinado tempo. Então, nós pegamos, por exemplo, no ano de 2011, as vendas em 2011, em cada bimestre, foi dessa grandeza. 2012 foram dessa grandeza, 2013 dessa grandeza. Temos, então, uma série temporal e aqui um gráfico de linha que mostra para nós a evolução, por exemplo, nessa linha vermelha, a evolução das vendas em 2012, bimestre por bimestre. Então aqui está caracterizado para nós um gráfico de linha ou de curvas, para justamente mostrar como que uma determinada variável, vendas, evolui ao longo de cada bimestre, comparativamente aí em 3 anos, tá bom? Um próximo gráfico interessante nós analisarmos é o gráfico de colunas.
O gráfico em colunas ou de colunas, né, como é muitas vezes chamado, nos dá também um fator de comparação, e aqui eu trouxe um exemplo interessante para avaliar população por unidade federativa do Brasil. Eu não me lembro aqui agora exatamente de qual ano que foi de que ano que foram esses dados, mas agora não é o caso, não importa para nós. Aqui nós podemos considerar então uma série geográfica, como a gente avaliou aqui nos conceitos, ó, série temporal, que foi a primeira que nós avaliamos no gráfico de linha, aqui uma série temporal. Depois, no gráfico de colunas, nós vamos avaliar uma série geográfica, como está aqui, ó. Então nós temos a variação da população do Brasil ao longo, num determinado ano, por estado. Então nós temos aqui uma série geográfica caracterizando uma determinada variável, que é população, tá? Um próximo gráfico que é bem parecido com esse é o gráfico de barras, ou gráfico em barras também. Nesse gráfico, diferente do de colunas, o colunas é caracterizado como barras verticais, como é visto aqui. Já no gráfico de barras, nós tratamos barras horizontais, né? Colunas horizontais. Colunas não, colunas são verticais. No caso aqui nós tratamos de barras na horizontal. Aqui nós temos um exemplo de série categórica em que nós separamos alunos por sexo, numa determinada sala, numa determinada faculdade, num determinado cursinho, ou onde quer que seja. Nós temos então um gráfico em barras que caracteriza alunos por sexo. Masculino, 55 alunos e feminino, 101 alunos. Então nós temos aqui a representação nesse gráfico em barras do número de alunos separado por sexo, representando então uma série categórica, como nós estamos vendo aqui, ou de especificação, para exemplificarmos as séries estatísticas, tá bom? Depois dos gráficos de barras, nós temos então gráfico de setores, ou também conhecido aí, alguns usam ele como gráfico de pizza, gráfico de torta, aqui também para caracterizar uma categoria, né? Para representar uma categoria, nós temos aqui o orçamento familiar, por exemplo. Eu quero saber quanto aqui não é minha conta, viu, gente? A minha conta seria muito bom se estivesse nesse número aqui, mas tá bom, tá ótimo. Aqui então nós representamos o orçamento familiar de acordo com o tipo de gastos. Então, por exemplo, nesse caso aqui nós tivemos que a família lá gastou R$ 304 com alimentação, R$ 520 com habitação, e assim sucessivamente, dando um total de gastos. E aqui eu tenho a representação de cada um para visualizar o que? Dentro desse todo, qual que foi o atributo que teve maior repercussão nas minhas contas. Então aqui nós temos que a conta habitação, em função do tamanho do setor aqui, é a que representa justamente a minha maior conta. Aqui é para analisar justamente essa categoria dentro de um atributo que é o orçamento familiar, tá bom? Da mesma forma, lembrando lá nos conceitos, nós temos o que? As séries conjugadas, que representa o quê? Uma mistura de algumas delas. Nesse caso aqui, na combinada, eu pus conjugada, na verdade, combinada, mas é conjugada aqui, tá? Eu vou até corrigir aqui já. Conjugada. Beleza, ou mista. Essa série conjugada, ela representa aqui para nós, por exemplo, é representada como exemplo de unidades vendidas por mês por diferentes vendedores. Então eu tenho uma categoria aqui, eu tenho uma separação por categoria ao mesmo tempo e tenho uma separação por temporal aqui. E essa separação toda então me dá uma série conjugada em que eu meço justamente a evolução das vendas de um determinado vendedor, comparando com as vendas de outros vendedores ao longo de um determinado período, que no caso aqui, um ano, mês a mês, tá? Nesse gráfico aqui, nós vamos ver que há uma certa dificuldade para enxergar em função da mistura, são muitas linhas. Nós vamos ver então que à medida que nós vamos aprendendo a lidar com isso tudo, o aprendizado dos diferentes tipos de gráfico vão nos dar melhores visibilidades. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, essa distribuição de vendas por colunas, gráficos de colunas, que vão me mostrar um outro tipo de visibilidade
dessas vendas por mês, tá bom? Fechamos aqui então o primeiro ciclo das aulas mais conceituais da estatística aplicada. Na próxima aula nós vamos falar de distribuição, frequência, que é algo muito bacana, muito interessante, desafiador também, porque tem algumas outras variáveis para serem entendidas, mas a gente já começa a entender. Eu vou trazer um exemplo prático, exemplo de aplicação, e a partir dele nós já vamos entender os conceitos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Espero que tenha sido claro na explicação dos gráficos e das tabelas. E aí nós vamos usar isso aqui tudo de uma maneira muito mais aplicada nas próximas aulas. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado. Meu abraço aqui para todos vocês, para você que está aí nos assistindo. E espero que tenha ajudado mais uma vez. Academia Eureka, porque descobrir é divertido. Um abraço!